Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar a fundo nas bases de um dos ministérios mais essenciais da fé cristã, o ministério do ensino. Com base no nosso material de referência, vamos tentar entender o que realmente significa ter esse chamado para ensinar. E tudo começa, na verdade, com este versículo super forte do apóstolo Paulo. Essa ideia de dedicação ao ensino é o nosso ponto de partida. É o tema central que vai guiar toda a nossa conversa. Pois é, essa é a grande pergunta, né? E para a gente conseguir responder, não tem outro caminho. A gente precisa voltar lá na origem de tudo, no modelo perfeito que definiu o padrão para todos que vieram depois. Ok, então vamos lá. Para entender de verdade o que é o Ministério do Ensino, primeiro a gente precisa olhar para o seu modelo ideal, Jesus Cristo. Ele não é só uma figura central, ele é apresentado como o Mestre Supremo. O jeito que Jesus ensinava era radicalmente diferente. Pensa só, de um lado os escribas, os líderes religiosos da época, que se baseavam na repetição, na tradição acadêmica. Do outro, Jesus, que ensinava com uma autoridade que, sabe, transformava vidas. As palavras dele não eram só para informar, eram espírito e vida. E o resultado era impossível ficar indiferente. As pessoas ou o amavam ou o odiavam. Não tinha meio termo. Agora, olha que interessante esse número. 45. É mais ou menos o número de vezes que Jesus é chamado de mestre ou rabi no Novo Testamento. E o mais incrível é que isso não vinha só dos seguidores dele, não. Até mesmo os oponentes, como Nicodemos, um fariseu super entendido das Escrituras, reconheceu que Jesus era um mestre que vinha de Deus. Mas o ensino de Jesus ia muito além das palavras. Ele vivia o que pregava. E para ensinar uma das lições mais difíceis de todas, a humildade, ele fez algo que foi profundamente chocante para a cultura daquela época. E aqui está a essência do método dele. O mestre se curvando para lavar os pés dos discípulos, uma tarefa que era exclusiva dos servos. Ele não apenas falou sobre humildade, ele foi a humildade em ação, criando um modelo vivo, inesquecível para todo mundo que o seguisse. Beleza, então a gente viu o modelo, mas e depois? Como é que esse jeito poderoso de ensinar foi passado para frente? Sabe, como a tocha foi passada e estabelecida lá na igreja do primeiro século? A fonte nos mostra que foi um processo bem claro e intencional. Tudo começou com uma ordem direta de Jesus. Depois veio a capacitação divina no Pentecostes, que deu um poder todo especial à palavra dos apóstolos. Isso fez com que a comunidade se dedicasse de corpo e alma à doutrina dos apóstolos. E, por fim, isso virou uma prática constante, feita tanto em grandes grupos quanto dentro das casas. E o ponto crucial aqui é o seguinte: ensinar não era visto só como uma boa ideia ou uma atividade educacional. Era considerado um dom espiritual, uma capacidade dada por Deus com um propósito muito claro: construir, fortalecer e proteger a saúde espiritual da comunidade. E tudo isso nos joga direto para os dias de hoje. Como é que essa base histórica toda se conecta com a gente? A nossa fonte argumenta que essa função é talvez mais necessária agora do que nunca. Sem mestres dedicados e bem preparados, a igreja enfrenta um perigo real que a fonte chama de infantilidade espiritual. É um estado de superficialidade bíblica, de imaturidade, que acaba deixando as pessoas muito vulneráveis a enganos, a falsos ensinamentos e impede o crescimento na fé. Bom, se esse papel é tão vital assim, fica a pergunta, né? O que é que precisa? Quais são os requisitos para que alguém cumpra bem essa função no nosso tempo? A nossa fonte destaca 4 requisitos que são essenciais. Primeiro, uma certeza firme na própria experiência de salvação. Segundo, um hábito consistente de leitura e estudo, como o apóstolo Paulo fazia. Terceiro, um preparo intelectual sério nas Escrituras, para não cair em interpretações malucas. E por último, mas igualmente importante, um coração apaixonado, um coração que queima pela verdade. E agora, a gente chega na nossa sessão final para ver como tudo isso se conecta numa ideia conclusiva e muito poderosa. Existe aquela falsa ideia, né, de que o preparo intelectual e a paixão espiritual não combinam. A fonte vai totalmente contra isso. O ideal não é escolher entre uma mente preparada e um coração fervoroso, mas sim unir os dois. O conhecimento profundo das Escrituras deve ser o combustível que alimenta a chama da paixão espiritual, e não a água que apaga esse fogo. E aqui o apóstolo Paulo é o grande exemplo. Ele nos mostra que um mestre ideal combina uma mente super bem preparada com um coração que está vivo, que está apaixonado. Paulo foi um dos maiores intelectuais do seu tempo, mas os seus escritos transbordam de fervor, de poder espiritual.
E a gente termina com essa citação memorável que resume tudo perfeitamente. O verdadeiro ministério do ensino não é apenas transmitir informações, sabe? É teologia em fogo. É essa fusão dinâmica entre o conhecimento profundo da verdade e uma paixão ardente que a torna viva, relevante e capaz de transformar vidas.